Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bloco de português para o primeiro ano, aqui no Estudo em Casa. Eu sou a professora Isa e hoje vou estar a acompanhar-te. Pronto para conhecer uma história assim, muito divertida e engraçada e uma nova personagem? Sim? Ótimo! Então, como estamos a postos, vamos conhecer o nosso plano. Ora, o nosso plano de hoje é a leitura e compreensão do texto A História do Pedrito Coelho, do qual vamos conhecer um pequenino excerto e vamos trabalhar, relembrar e aplicar o dígrafo lhe. E claro, como já estamos crescidos, vamos também aproveitar e escrever um pouco palavras e frases. Agora, adultos jovens e jovens adultos sabem que nós aqui no bloco nunca nos esquecemos de vós. E em termos de aprendizagens essenciais, mobilizamos então os domínios da oralidade, da leitura, da escrita e, claro, da educação literária. Agora que sabemos tudo, precisamos de confirmar? Muito bem, dizem vocês aí de casa, vamos confirmar que temos todo o material de que necessitamos. Vamos então confirmar. Superfícies de trabalho todas muito bem organizadas, correto? Então vamos confirmar que temos o nosso lápis bem afiado, a borracha e o que mais? A nossa folha ou caderno. Tudo a postos? Bem organizado? Ótimo. Então, vamos começar com a compreensão e interpretação desta história que se chama A História do Pedrito Coelho, que foi escrito por Beatrix Potter, de quem já vamos conhecer aqui um pouquinho mais. E é uma história muito engraçada, foi escrita num tempo um bocadinho diferente. Vamos aqui começar por conhecer então um pouco da sua autora, que foi também a sua ilustradora. E aqui a temos, Beatrix Potter. Ellen Beatrix Potter nasceu em Londres a 28 de julho de 1866. Não frequentou a escola, tendo sido instruída em casa por preceptoras. Preceptoras eram professoras ou professores que iam dar aulas à casa das pessoas. No caso, normalmente, famílias que tivessem algumas posses. Não era muito habitual naquele tempo as meninas irem às escolas. E a Beatrix Potter era apaixonada pela natureza e por animais e inspirou-se num coelho de estimação para escrever e ilustrar o seu primeiro livro infantil. Foi publicada em 1902 a história do Pedro Coelho e tornou-se logo um fenómeno de popularidade. Porquê? Porque era muito diferente, era uma história muito diferente. Ao longo de quase 3 décadas, já viram, tanto tempo, Potter publicou 23 pequenos livros ilustrados. Portanto, já podem perceber que era já ela própria uma pessoa um bocadinho diferente, que gostava de coisas que não eram muito habituais, muito usuais para a época em que vivia. Vamos então agora, já estou a falar há muito tempo e nós, se calhar, estamos curiosos de saber que Pedrito Coelho, Pedro Coelho, quem era ele e que coisas é que ele andou a fazer. Vamos então conhecê-lo e vamos conhecê-lo através da história lindamente narrada, e fica já um agradecimento à senhora professora Ana Patrícia Lima, que foi gravar num sítio que nos pareceu muito apropriado aqui para o cenário da nossa história. Portanto, peço-vos que estejam atentos e já conversamos um bocadinho a seguir. Olá, hoje vou-vos contar a história de O Coelho Pedro de Beatrix Potter. A história do Coelho Pedro. Era uma vez 4 coelhinhos que se chamavam Flopsy, Mopsy, Bola de Algodão e Pedro. Viviam com a mãe numa duna debaixo das raízes de um grande abeto. Ouçam bem o que vos digo, meus queridos, disse certa manhã a senhora coelha. Podem ir para os campos ou para a azinhaga, mas não entrem na horta do senhor Joaquim, pois foi lá que o vosso pai sofreu um acidente.
A senhora Joaquina usou-o para rechear uma empada. Agora podem ir e não façam disparates. Eu tenho de sair. Então a senhora Coelha pegou no cabacho e na sombrinha e, atravessando a floresta, dirigiu-se à padaria. Comprou um pão escuro e 5 garrafadas com passas. Flopsy, Mopsy e Bola de Algodão, que eram uns coelhinhos muito bem comportados, foram colher amoras na azinhaga. Mas o Pedro, que era muito desobediente, correu direito à horta do Sr. Joaquim e esgueirou-se por debaixo da cancela. Primeiro comeu alface e alguns feijões verdes e, em seguida, comeu rabanetes. Depois, sentindo-se um bocado enjoado, foi à procura de salsa. Mas, quando chegou ao fim do canteiro dos pepinos, quem havia de encontrar? O Sr. Joaquim, pois então. O Sr. Joaquim estava de gatas a plantar couves, mas levantou-se de um pulo e desatou a correr atrás de Pedro, agitando um ancinho e gritando: "Agarra aquele ladrão!" Pedro ficou horrorizado. Pôs-se a correr pela horta porque já não se lembrava do caminho que ia dar ao portão. Perdeu um dos sapatos no meio das couves e outro entre as batateiras. Quando se viu descalço, correu a 4 patas e muito mais depressa. Podia até ter escapado se, infelizmente, não tivesse caído na rede das groselhas e ficado preso pelos grandes botões do casaco. E, com esta grande aventura, nós vamos ficar aqui com uma questão. Será que o Pedrito conseguiu fugir ao agricultor? Bem, esperemos que sim. Eu sei o resto da história, mas não vos vou contar. Vou deixar-vos aqui, desde já, uma sugestão, um bocadinho um desafio, que vão tentar saber mais e acabar a história. Pode ser? Vou então aqui fazer-vos algum reparo. Como vocês perceberam, e estivemos aqui a conhecer na biografia da autora, este livro já foi publicado há muito tempo e tem havido algumas alterações quando fazemos a tradução e tem havido algumas atualizações, entre elas o nome do agricultor. Nesta história que a professora nos esteve a contar, ou seja, nesta versão, nós temos o agricultor a quem chamamos Januário, mas no original, Beatrix Potter chamou-lhe Gregório. Pronto, houve aqui uma pequenina atualização. Agora nós vamos começar a conhecer as personagens. E já sabem, não estranhem, quando aqui nas personagens nós formos conhecer o Sr. Gregório, que era quem? Muito bem, é aqui com este outro nome, não é? Vamos então começar por conhecer aqui estas personagens. Então, que personagens é que nós tínhamos neste excerto da nossa história? Tínhamos então, claro, o Pedrito Coelho, que com o seu belo casaquinho azul andava a fazer umas maroteiras. Tínhamos as suas 3 irmãs, que eram se calhar um bocadinho mais calminhas e mais obedientes, não faziam estas malandrices. Tínhamos a mamã, a mãe coelha, e tínhamos o agricultor, o Sr. Gregório. Vamos então conhecer ao pormenor cada uma delas, pode ser? Então vamos conhecê-los. Começamos pelo Pedrito. Pedrito Coelho vive com as suas irmãs e com a sua mãe numa toca. É muito malandro, desobediente, comilão e usa um casaco azul com botões de metal. Flopsy, Mopsy, Rabinho de Algodão são as irmãs do Pedrito. São coelhinhas muito bem comportadas, obedientes e gostam de apanhar amoras. O Sr. Gregório tem uma horta onde trabalha afincadamente. É um homem cuidadoso, que não gosta de ver coelhos nas suas plantações. A Sra. Coelho é a mãe do Pedrito. É protetora e preocupada com a segurança dos seus filhos. Trata das compras para casa e cozinha para alimentar as suas crias. É uma boa mãe, concordam ou não?
embora o Pedrito faça ali umas maroteiras que deve deixar a mãe coelha muito, muito aflita. Vou fazer-vos uma pergunta. Repararam que quando nós dizemos Pedrito Coelho, o P está escrito em letra maiúscula e o C de coelho também está em letra maiúscula. Recordam-se? Vamos ver se ainda se recordam. Por que motivo é que nós escrevemos estas letras com a grafia maiúscula? Boa! Ótima resposta aí de casa. Porquê? Porque eram os nomes próprios. Ou seja, no caso, Coelho seria o quê? O sobrenome do Pedrito. Vou pedir-vos agora que me ajudem a fazer um outro exercício. Estavas atento? Sim. E gostaste? Oh, que bom! Eu gosto muito desta história. É uma história muito querida lá na nossa família. Vou pedir-vos que me ajudem a organizar os momentos deste pequeno excerto da história que nós estivemos a ouvir. Posso contar contigo? Então, peço-te que estejas com muita, muita atenção. Temos 4 imagens e nós vamos fazer com pormenor a sua descrição para que todos consigamos perceber bem aquilo que vamos fazer. Temos então um conjunto de 4 imagens. 1, 2, 3, 4. Nesta primeira imagem temos o coelhinho, Pedrito Coelho, a tentar passar por debaixo de uma cerca ou de um portão. Na segunda imagem temos o Pedrito Coelho a fugir, a correr do Sr. Gregório, o agricultor, que vinha a correr atrás dele. Nesta imagem, a terceira, temos o Pedrito Coelho muito contente a comer umas cenouras na horta. E na quarta imagem, temos o Pedrito Coelho que, de repente, encontra na horta quem? O Sr. Gregório, que o vê. Então, o que temos que fazer? Temos que pensar e organizar por ordem, de acordo com o que nós ouvimos na história, estas 4 imagens, ou seja, estes 4 acontecimentos. Ora, primeira imagem, qual seria? Pedrito, que estava aqui a comer, depois passa por baixo da porta. Não me parece. Então, se calhar é ao contrário. Então, primeiro, o Pedrito tenta passar por debaixo do portão ou da cerca, de seguida chegava à horta e estava aqui muito contente a comer as cenouras e os rábanos e todas as outras coisas que lá encontrava. Agora temos mais 2 imagens. Esta em que o Pedrito está a correr do Sr. Gregório, está a fugir, e esta em que o Sr. Gregório encontra o Pedrito. Então, qual será a primeira? Esta, em que o Sr. Gregório vê o Pedrito, ou seja, ele é apanhado, ou esta em que o Pedrito está a correr e a fugir do Sr. Gregório? E esta, primeiro o Sr. Gregório encontrava o Pedrito e depois o Pedrito tinha que fugir do Sr. Gregório. E muito bem, assim ficava organizada esta sequência de imagens de acordo com a nossa história. Conseguiste fazer bem, com facilidade? É sempre importante o quê? Nós estarmos com atenção, não é? Para depois conseguirmos fazer muito bem a organização. Repararam, não é? Nós ali tivemos que fazer ali uma pequena alteração. Já estávamos a deixar a história desorganizada. Como estávamos atentos, conseguimos. Ora, falámos então aqui na história. Deixei-te aqui já o desafio de ires descobri-la. E agora podemos fazer o quê? O que é que eu tinha falado no plano que iríamos fazer de seguida a conhecermos esta história? Vamos trabalhar, vamos escrever um pouco e vamos aplicar com o dígrafo lhe. Prontos? Sim? Vamos começar com uma pequena animação
peço-te que estejas atento para tentarmos encontrar e descobrir todas as palavras em que vamos encontrar o lhe, algumas delas que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, e depois pensem bem, até se não conhecem outras e que estejam habituados a utilizar. Vou então convidar-te a assistir e estar muito atento a esta animação. Hoje o jantar do Guilherme foi um bacalhau na grelha, uma sopa de repolho e um bom sumo de groselha. Oh, o jantar do Guilherme foi cheio de lhes, no bacalhau na grelha, no repolho e na groselha. Este jantar deve ter sido uma maravilha. E, por exemplo, para escrevermos a palavra bacalhau, juntamos as letras L e H e formamos o lhe. Diz-se lhe e escreve-se assim. 2 letras, um só som. E quando o lhe se junta às 5 vogais, o que é que acontece? Forma o lhá, lhé, lhi, lhó, lhu. Como em grelha, Guilherme, palhinha, repolho e orelhudo. Mas o lhe não está só no jantar do Guilherme. Está também no mês do seu aniversário, julho. Na sua cor preferida, vermelho. Numa parte do seu corpo, como joelho. E no seu animal de estimação, o coelho Milhais. E ora, o nosso coelho, o nosso Pedrito, apesar de outra forma, acaba por aparecer o quê? Até aqui, nesta nossa animação, em que temos o quê? Muitas palavras. Começávamos logo neste excerto com o quê? Nesta animação, com o nome do menino, do protagonista, que era quem? O Guilherme, que depois era aqui o dono também de um coelho de estimação. Será que ele também se inspirou no seu coelho e escreveu e inventou uma história tal como a Beatrix Potter? Não sabemos. Agora, fizemos aqui, recordámos um pouquinho, tivemos a conhecer algumas palavras em que utilizamos o lhe e vamos começar então os nossos exercícios de aplicação para nos conseguirmos relembrar um pouquinho de como fazemos as coisas. Posso começar com o primeiro? E posso pedir-te que me ajudes, não é? Olhem, vamos então começar com aquele que me pareceu mais simples. Vamos começar só por colocar nestas 2 palavras e depois conhecer a forma como elas se escreviam, todas muito direitinhas, aqui com estas 2. Pode ser? Sim? Então, a primeira que nós tínhamos é um animal, é um inseto, que é a abelha. Tínhamos ali um espaço onde iríamos colocar o quê? O dígrafo lhe. Portanto, ficaria assim. Nós colocávamos o lhe, que é composto pelas consoantes L e H, e aqui tínhamos a palavra abelha. Como veem, ficam sempre todas juntinhas. Não vamos deixar espaços, correto? Boa. Depois tínhamos uma folha de uma árvore. Tínhamos a sílaba fo, não é? E depois tínhamos que acrescentar o, muito bem, o lhe, e ficávamos com o lhá. E assim ficava a nossa folha. Percebemos como é que juntamos o lhe às nossas palavras? Sim? Boa. Então, já temos aqui algum aquecimento. Se calhar podíamos passar para um outro exercício que nos faça pensar um pouquinho mais. Posso contar contigo? Gosto muito quando vocês me dizem logo que sim aí desse lado. E uma vez que estivemos a trabalhar o nosso coelhinho, o coelhinho Pedro, e que conhecemos uma das personagens que era a sua mãe, que era a coelha, correto? Vamos agora aqui tentar perceber como é que nós podemos completar as palavras que nos vão surgir para ficarem a fazer sentido. Já sabemos que a palavra será coelha, porque já conhecíamos esta personagem. Portanto, já sabíamos que aqui iríamos colocar o lhá, certo? Boa. Então, ficaria coelha e juntávamos o lhá. Agora, pensar numa frase para utilizar aqui. Como é que poderia ficar?
como conhecemos a personagem, podíamos basear-nos nela para conseguir escrever. Eu escolhi esta frase. A senhora Coelha foi à loja. Para aqueles de vós que em casa estejam a tentar acompanhar-nos e estejam a tentar registar na vossa folha ou no vosso caderno as palavrinhas, já sabem, podem registar as palavras e depois já sabem que vamos ter que fazer o quê? Escrever uma frase e a frase pode ficar ao vosso critério, de acordo com a vossa imaginação e com o vosso gosto. Está bem? Já sabem, a professora aqui apresenta sempre, mas com opções. Eu gosto muito quando vocês pensam desse lado e fazem, porque já sei que têm saído alguns trabalhos muito, muito, muito interessantes. Este já está feito. Vamos a mais um. Pode ser? Será que há alguma que nós já tínhamos conhecido anteriormente aqui no bloco? Olha, temos aqui um coelho e este bem simpático. E este coelho tem ali uma seta a apontar para as suas orelhas, não é? Sim, para as suas orelhas. O que é que quererá dizer? A palavra que nós temos ali e que temos que completar com uma das sílabas, ou com lá, lê, li, ló, olho, vamos conhecê-la, se calhar é melhor. Temos ali ore e depois do. O que é que temos que tentar aqui descobrir? Qual é a que lá vamos colocar? Já percebemos que o coelho é o quê? Orelhudo, não é? Porque tem umas orelhas muito grandes, bonitas, não é? Orelhudo. Vamos aqui pensar, portanto, se é lhu, iremos colocar ló ou lhu. Como é que vocês acham? Porque às vezes o O é aqui um bocadinho malandro, não é? Às vezes aqui o O prega-nos umas partidas. Então como é que vocês acham que é? Ló ou lhu? É lhu, orelhudo. Este coelho muito fofinho é orelhudo. E vamos pensar uma forma em que pudéssemos, numa frase, utilizar esta palavra. O coelho é orelhudo. É simples, não é? Aí em casa há coelhinhos de estimação? Ah? Tratam bem os vossos animais de estimação, não é? Boa. Coelho orelhudo. Mais uma? Será que a próxima nós conhecemos? Quem é que será que está ali naquela imagem? É o agricultor Gregório, que está a trabalhar na sua horta. Mas a palavra que nós temos ali para completar não é nem agricultor, nem o nome do agricultor, ou seja, Gregório. Temos ali somente có. Então e agora? E aqui nós até podíamos fazer mais do que uma palavra. Normalmente, depois de plantar e tratar muito bem a sua horta, as coisas têm que ser o quê? Têm que ser colhidas, ou seja, nós temos que colher, apanhar o que lá está. Portanto, se nós só podemos colocar lá, lhe, li, lhó, olu, olhu, já me enganando, o que vamos fazer aqui? Temos que pensar, portanto, colher, não podemos colocar essa, mas podemos o quê? Acrescentar o lhe, de colhe, ou seja, o agricultor colhe. Como é que nós podemos fazer aqui uma frase em que utilizemos esta palavra? Ajudem-me lá. Eu pensei nesta e vocês vão me dizer se gostam desta. O senhor Gregório colhe o rábano e depois o Pedrito ia lá à horta e fazia a malandrice de os comer todos, não era? A professora escolheu estas porquê? Porque anteriormente conhecemos o conto e no conto tínhamos esta personagem, portanto ficava ali bem adequada. Estão a conseguir passar as palavras e a conseguir perceber o exercício? Sim? Pronto, se eu estiver a ir muito depressa, já sabem, tentem-me dizer aí desse lado que eu tento ajustar deste, está bem? Mais uma. Esta também podíamos encontrar na horta do Sr. Gregório. Temos aqui o milho, temos aqui uma maçaroca de milho. E, novamente, vamos ter que aplicar. Iremos colocar o lá. Ora, essa palavra é milho e temos a ajuda da imagem. Podemos colocar o lá, fica milha. Portanto, o lá está fora de questão. E com lhe, milhe,
Ficaria correto? Também não. Milhi, com o li. Também não. Milho. Sim, podíamos então colocar com o lho. Milho. Ou seja, já sabem que o O nos faz aqui umas partidinhas de vez em quando. Milho. Palavra. Já encontramos. Que frase poderíamos escrever? Milho. O galo come o milho. Porque os galos e as galinhas gostam muito de comer milho. Já fomos muito à horta, não é? Agora, se calhar, íamos viajar até onde? Até à ilha. E temos então aqui, para continuar esta palavra, para a completar, temos aqui só a letra I. Portanto, já sabemos que temos só que completar com o lhá, lhé, li, lhó, ilu, ilhu. Digam lá aí de casa, a palavra ilha, qual é aquela que nós vamos usar? É o lhá. E vamos até à ilha. Uma frase em que pudéssemos utilizar esta palavra. Ilha. Vou-vos dizer, eu pensei nesta. A Ana vai de férias para a ilha. Podíamos pensar que em outras, até podíamos completar esta frase com o nome da ilha para onde iria a vossa colega. Vamos fazer só mais uma, já que fomos até à ilha. Ora, temos aqui uma mãe que teve um acidente quando pôs a roupa na máquina. Aconteceu ali qualquer coisa à camisola. A camisola ficou aqui mais pequenina, ou seja, ela encolheu, mas aqui no caso nós só podemos usar estas sílabas, ficava encolhi. Encolhi a camisa quando a lavei na máquina. Bem, eu espero que em casa isto não vos aconteça. E, olhem, infelizmente os nossos blocos não encolhem nem esticam. E por isso eu vou ter que me despedir de vocês. Espero ver-vos no próximo bloco, sempre bem, com esse sorriso magnífico. E já sabem, não se esqueçam de sorrir e de fazer alguém sorrir. Até ao próximo bloco.